Olá, bom dia a todos. Eu sou do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e eu vou falar um pouquinho sobre os destaques do setor de tratamento de resíduos. Então, o setor de resíduos ele é composto basicamente por 4 subsetores. Então, a gente tem a incineração de resíduos. Aqui no Brasil é adotada principalmente para o tratamento de resíduos dos serviços de saúde e resíduos sólidos industriais. As emissões de metano pela disposição final de resíduos, seja em aterros sanitários, controlados e lixões. As emissões pelo tratamento de efluente industrial. E, por fim, as emissões pelo tratamento e afastamento de efluentes líquidos domésticos. Aqui, a gente tem uma caracterização do setor. Então, o setor ele contribuiu com 4% das emissões nacionais, né, como o Tássio mencionou, e foi responsável pela emissão de 92 megatoneladas de CO2 equivalente. Em relação à contribuição de cada subsetor, a gente destaca a contribuição da disposição final, então ela é responsável por 57,5% das emissões totais, seguidas pelo tratamento de efluentes líquidos industriais e também, depois, pelo tratamento de efluentes domésticos e, por fim, a de incineração, tá bom? Com uma baixa contribuição. Ali a gente tem os estados que mais contribuem, então é importante notar que esse destaque do setor se dá para estados da macro-região sudeste, pelas taxas populacionais e pelos índices de acesso a serviços de saneamento. Falando um pouquinho mais especificamente da evolução nas estimativas do setor, a gente tem que o setor ele foi marcado historicamente por uma evolução, por um crescimento exponencial muito significativo. De 1990 a 2010, a gente tem um crescimento de 161%. De 2010 a 2015, a gente tem uma contribuição de 10% de crescimento, que foi bem menos acentuado. E de 2015 para 2016, a gente tem um cenário interessante de redução. E isso está principalmente associado à recessão econômica. Vou detalhar um pouquinho mais como isso se deu em cada subsetor. Em relação à disposição final de resíduos sólidos urbanos, então a gente tem um aspecto muito interessante, que foi a redução da geração, e, novamente, né, relacionada à recessão econômica. Então, a gente teve uma menor taxa de resíduos gerados e, consequentemente, coletados. Também se deu um novo aspecto, que foi um distanciamento dos municípios em relação à política nacional. Então, a gente acabou destinando resíduos inadequadamente. Então, aqui a gente vê uma diminuição do percentual de resíduos encaminhados para aterros sanitários e um aumento na contribuição de aterros controlados e lixões. Isso impactou com uma redução de 1,19 megatoneladas de CO2, que representa 2% das emissões do subsetor. Aqui a gente também apresenta um aspecto estadual, novamente as alocações estaduais do subsetor, com novamente aquele destaque para os estados da macro-região sudeste, que são compostos principalmente pela disposição final em aterros sanitários. Então, dá para perceber que tem uma composição muito diferente. Os estados da macro-região sudeste, eles destinam muito mais os seus resíduos em aterros sanitários, enquanto os estados da macro-região nordeste e norte encaminham seus resíduos para aterros controlados e lixões. Ali também a gente apresenta o total de emissões por tipo de disposição final. Então, das emissões totais do setor, 63% estão associadas a aterros sanitários, 28% a aterros controlados e 9% em lixões. Aqui, falando um pouquinho mais da incineração, a incineração é um setor de baixa contribuição, conforme eu falei anteriormente, né, apenas com 0,3% do total nacional. E aqui a gente tem as emissões por resíduos de serviço de saúde e resíduos sólidos industriais. Em relação a efluentes líquidos domésticos, o setor ele é marcado pela baixa disponibilidade de dados a nível nacional e estadual. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma falta de uma base de dados para o cálculo dessas emissões. Ele é marcado por uma forte influência populacional e de acesso a serviços de saneamento. Então, principalmente no que diz respeito à taxa de coleta e a tipo de tratamento aplicado. Novamente, a gente apresenta aqui uma forte contribuição dos estados da macro-região sudeste e também, novamente, os menores índices de contribuição eles são observados nos estados da macro-região norte.
Oi? Ai, desculpa. Agora, por fim, para falar em relação aos efluentes líquidos industriais, o que a gente tem, na verdade, é a quantificação de 9 atividades industriais listadas no Inventário Nacional, tá? Que elas são responsáveis pela geração de 97% da carga orgânica do setor. E é interessante notar que, apesar da recessão econômica, esse subsetor ele apresentou um crescimento que foi liderado principalmente pelo aumento da produção de celulose. Tá bom? E aqui a gente apresenta os 5 estados que mais emitem e a caracterização de cada um. Então, é importante notar aqui que, em São Paulo, essas emissões estão associadas principalmente à produção de açúcar, no Paraná, à produção de celulose, em Minas Gerais tem uma matriz um pouquinho mais diversificada, no Rio Grande do Sul também temos a celulose, e ali em Goiás também tem um pouquinho mais diversificada, mas é associada à produção de álcool, carne e açúcar. Eu só queria ressaltar, na verdade, que... É só isso, na verdade? Mas só queria ressaltar que, na verdade, a gestão de resíduos sólidos ela é marcada por uma certa fragilidade, porque ela é associada principalmente a serviços, então ela demanda um investimento constante dos municípios. E aí, nesse cenário de recessão econômica, a gente observou um distanciamento em relação à meta de encerramento de lixões.